No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa. E você que está nos acompanhando no YouTube, já percebeu que a gente está com um cenário assim, um pouquinho diferente. Tem um item novo aqui no cenário. E eu já quero começar o programa de hoje exatamente contando essa novidade. O Onda Talks foi primeiro lugar no prêmio da Fundação FEAC de jornalismo. Nós concorremos com outros 2 podcasts. E nós levamos o primeiro lugar com o episódio A Transformação pela Costura, que a Vanilda contou a história dela aqui pra gente. Ela que desenvolve um trabalho muito legal lá no São Marcos, ela é professora do coletivo Saber em Arte. E esse coletivo ajuda a transformar a vida de aproximadamente 90 mulheres que aprendem na costura uma nova forma de renda, uma nova forma de terapia, uma nova forma de lidar com a vida, uma nova forma de ser mulher empoderada, ser mulher que transforma não só a vida dela, mas a sociedade ao redor. E com esse episódio nós então faturamos esse primeiro lugar no prêmio da Fundação FEAC de jornalismo na categoria Profissionais de Comunicação. Está aqui esse troféu lindo que eu recebi. Esse prêmio foi agora no último dia 10. Então, a gente teve essa grata surpresa de estar entre o primeiro lugar. Eu agradeço você que nos acompanhou e que faz da sua audiência a nossa forma, o nosso mote, digamos assim, de seguir em frente e de conquistar títulos como esse. Então, meu muito obrigada já logo de cara nesse programa. E a gente, claro, vamos começar com o tema de hoje. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero te fazer um convite. Os convites que eu faço todas as semanas, né? Então, se você está nos acompanhando no bom e velho radinho, lá no 106,3, você tem ainda outras plataformas para seguir aqui com a gente, juntinho na Nova Onda News, no Onda Talks. Então, vamos começar. Você pode falar assim para Alexa, se você tiver numa em casa. Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que aí ela vai colocar todo o nosso conteúdo à disposição, vai tocar para você poder ouvir a gente 24 horas. Além da Alexa, você pode baixar no seu celular o aplicativo Radiosnet. Seja no sistema Android ou iPhone, nós estamos lá no aplicativo Radiosnet, basta você baixar e no campo de busca você coloca por Nova Onda Limeira. E aí você também vai ter todo o nosso conteúdo 24 horas por dia, na palma da sua mão, onde quer que você esteja. Alexa, Radiosnet, temos também o nosso Instagram. No Instagram, nós estamos como @NovaOndaNews. Siga a gente lá no Instagram, que aí você vai ter acesso a todos os conteúdos que nós estamos publicando. Além disso, no YouTube, para você que está nos acompanhando no YouTube, para você que não está nos acompanhando, é só se inscrever no nosso canal, @NovaOndaNews, e lá você pode ver e rever e compartilhar os nossos conteúdos, os nossos podcasts para todas as pessoas. O Onda Talks trouxe nesse ano muita informação, muita coisa legal, e lá você pode, inclusive, ajudar outras pessoas da sua família que esteja precisando ver um conteúdo diferente, né? A gente teve vários assuntos de saúde, economia, de histórias inspiradoras, então tem muita coisa legal, basta acessar, curtir, mandar para a família, que é importante deixar todos muito bem conectados e com bastante conhecimento. Agradeço sempre a Multi Entretenimento, sempre presente aqui junto com a gente. Todos os convites feitos, todos os agradecimentos feitos. Vamos agora ao que interessa, ao tema de hoje. E vocês já sabem, né? Nós estamos no final de ano, há poucas semanas de encerrar 2025, começar 2026. E como é que você está se sentindo? Está feliz? Está triste? Começou um período meio de luto, porque 2025 está acabando. Tá? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso que eu tenho para fazer. Estressadíssimo, irritado.
Pois é, saiba que isso é normal e a gente vai conversar sobre isso. Popularmente é conhecido como dezembrite. E quem vai contar pra gente o que realmente acontece, o que a gente pode fazer para lidar com todos esses sentimentos, é a Thaís Oliveira Baldo, psicóloga. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ajudar a gente a entender esses sentimentos que acontecem nesse final de ano. Aliás, em todos os finais de anos acabam acontecendo. Obrigada por aceitar o nosso convite, Thaís. Oi, Grazi, eu que agradeço o convite de vocês, né? Queria aproveitar já para parabenizar pelo prêmio que vocês receberam, né? E realmente essa época é difícil a gente encontrar alguém que não seja influenciado de alguma forma, né? É uma questão aqui que a gente consegue até perceber o quanto a influência do coletivo ainda é forte, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, às vezes a gente pensa, né? E sente o isolamento, às vezes, ou até uma falta de pertencimento, mas nessas ocasiões a gente percebe, né, esse coletivo em nós, a influência do ambiente, a influência do mundo externo, e tem que dar esse jeito de como é que a gente arruma essa ocasião coletiva com as nossas necessidades, nossos desejos, a nossa relação com o mundo interno, né? Dependendo, é um grande desafio mesmo, né? Thaís, chega nessa época do ano, a gente prepara a árvore, coloca pisca-pisca, faz toda aquela decoração, já pensa na roupa que vai passar Natal, Ano Novo, mas às vezes o interno tá lá brigando com a gente mesmo, né? E aí, tem duas emoções que às vezes a gente acaba vendo assim mais claramente. Uma é a alegria e a outra é a tristeza. As duas emoções nos excessos fazem parte desse ritmo de final de ano, Thaís? Sim, sim, até a nossa própria vivência, né? Se a gente for resgatando a nossa vida, se a gente for também observando as pessoas que estão ao nosso redor, a gente quase como consegue perceber também que mais do que só a finalização do que a gente está passando naquele momento, a gente é permeado também por outros ciclos maiores, né? Não só na nossa vida individual, como na nossa vida coletiva, né? E nesse momento que a gente se encontra, né? Considerando aqui que os seres humanos são seres sociais também, e tem essa camada coletiva, a gente não tem como também não refletir sobre a gente e também ser reflexo um pouquinho do meio que a gente está, da época histórica que a gente está. Então, a gente vive realmente um momento histórico em que as polaridades estão muito afloradas, né? Então, é que exige também da gente esse exercício constante, né? De não só a apropriação do que eu estou sentindo, mas também de como é que eu me movimento dentro dessas polaridades, né? Isso não é uma novidade na história humana, mas parece que está bem realçado, né? Até pela forma que a gente se comunica hoje em dia, por esse mundo hiperconectado, ao mesmo tempo tudo muito hiper, né? Hiperacelerado, hiperconectado, muitas informações, e aí como é que a gente fica, né? Porque até o nosso aparato psíquico e físico, fisiológico, ele não acompanha todas essas transformações, né? E aí a gente está aqui tentando ver como é que a gente se adapta, né? E essas emoções, por mais que a gente identifique, principalmente quando tem essa oposição muito grande, é muito difícil o estado humano que ele seja puro em si, né? Então, esse movimento da nossa energia psíquica, ou esse movimento que acontece durante o ano e tem, acho que me parece uma lupa, né, maior em dezembro, ele exige da gente um preparo. E nem sempre a gente está preparado para lidar, de novo aqui, né, com o nosso mundo interno e, nesse momento, com o mundo externo, né, porque a gente começa a ter algumas exigências como se tudo fosse para ontem, né? Eu tenho que terminar esse ano. Se eu não encontrar tantas pessoas até o final desse ano, parece que o mundo vai acabar. E, na verdade, o que está acabando é o ano, né? Então vamos começar por alguns sentimentos para a gente ir desmembrando tudo isso para a gente ajudar quem está em casa. Vamos começar pela alegria. A alegria em excesso, Thaís, pode ser um problema? Se a gente for pensar
e sentir que uma alegria está desproporcional àquele estímulo, né? Porque a gente vai tendo as interações com o mundo externo e as interações com o nosso mundo interno, né? Que é quem guia a gente pelo mundo, né? Segundo a psicologia que eu pratico, a psicologia junguiana. E conforme a gente vai reagindo, interagindo, o nosso mundo interno e o nosso mundo externo interagem, faz parte do pacote humano ter emoções, ter sentimentos. O que acontece? A gente começa a perceber que, às vezes, o estímulo, ele não é só externo, mas ele é interno também, né? O meu estado de espírito frente ao que acontece comigo. Tudo que fica muito tempo num dos extremos e se cristaliza nesses extremos, a gente tende a cogitar a hipótese, né? Que a gente sempre trabalha com hipóteses, que muito provavelmente tem alguma coisa descompensada, porque assim como a natureza tem os ciclos, a gente tem os ciclos, né? Os seres humanos têm os ciclos, tudo que fica só num dos polos nega o polo oposto. Então, por exemplo, a gente tem um dia e depois vem a noite, né? A gente tem esses ciclos, a gente tem as estações. Quando a gente se cristaliza numa emoção, mesmo que seja aparentemente positiva, como a alegria, a gente, no mínimo, pode ter um olhar desconfiado, né? Claro que existem patologias relacionadas a alguns tipos de comportamento, né? Estou falando aqui da maioria, né? Mas se, por exemplo, o estímulo corresponde ao que eu estou sentindo, e eu acho que é isso uma das percepções que a gente começa a desenvolver, né? Tá batendo ou não tá batendo? Então, por exemplo, para alguém que realiza um sonho e a pessoa fica eufórica, né? Quem somos nós para dizer, né, que aquela alegria é patológica, né? Por exemplo, quando a gente tem as explosões de felicidade. Claro que uma pessoa que fica o tempo todo em explosões de felicidade, a gente tende a cogitar, pelo menos, a hipótese de que aquilo está um pouco descolado da realidade, né? Até porque uma das nossas características da nossa espécie, a gente pode pensar aqui até fisiologicamente, nosso corpo passa por isso, é se adaptar, né? A gente primeiro tem um estímulo, a gente tenta dar uma ajustada, mesmo que inconscientemente, até o nosso corpo, né? Por exemplo, as dores, a gente vai se acostumando com algumas dores físicas, né? Não que a gente sem a quem entrar no médico se deveria ou se não deveria, mas o próprio corpo, né? Às vezes o corpo acostuma com posturas equivocadas e a gente precisa fazer correções, né? Então, mesmo a alegria, quando ela fica desmedida, né? Ela pode ser um indício de alguma questão mais de fundo, né? Mas se ela está dentro se corresponde ao estado interno e externo, né, eu acredito que não seja difícil a gente categorizar como uma patologia. Então, aqui a gente está falando de que não existe uma regra, uma norma, né, ou uma determinação, claro, né, na psicologia que eu pratico, a psicologia junguiana, que diga isso é patológico ou não, né? Porque se a gente pega só o comportamento, a gente corre algum risco, como você mesmo disse, até a alegria, em algum momento, pode ser que seja um sintoma de algo, de uma patologia ou de algo que não esteja tão equilibrado, né? E a tristeza, Thaís? É normal sentir tristeza nessa época do ano? A gente vê algumas pessoas meio que como um sentimento de luto nesse final de ano. Ai, meu Deus, o ano vai acabar e agora o que é que eu vou fazer? Essa tristeza é normal em final de ano, Thaís? É normal, né? A tristeza faz parte da vida, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? A gente vive um momento histórico em que não, né, vou generalizar para conseguir me comunicar, né? Não são todas as pessoas, mas eu acho que o discurso dominante, né? Essa hipervalorização de uma performance positiva, todo mundo sempre muito positivo, muito feliz, né? Nas redes sociais, faz com que a gente esqueça ou até considere que é um patológico, até uma reação normal, né? A tristeza, ela é uma das emoções que faz parte do nosso conjunto de emoções humanas. Isso não significa que a gente precisa incentivar e nem fazer apologia, né? Então, nós precisamos do sofrimento, mas já que o sofrimento faz parte da vida, o que aquele sofrimento está dizendo para a gente, né? Por exemplo, pessoas que tiveram um ano mais difícil, que tiveram perdas, qualquer ruptura, né? O processo de
de luto, né, a ruptura do mundo presumido e até esse processo de adaptação à nova realidade, ela vem carregada de tristeza, sim, né? Então, ela também faz parte, claro, né? Dependendo do grau, dependendo do nível, a gente precisa, sim, procurar ajuda, apoio, né? Mas aprender a lidar com a tristeza e conseguir retirar da tristeza algo que não me alimente no sentido de potencializar e é, de construção somente, mas também algo como um aprendizado, né? Nem que seja, por exemplo, né? Pessoas enlutadas por perda de familiares, a gente sabe que costuma ser uma situação muito delicada, né? Dependendo do vínculo e da proximidade que as pessoas têm, né? E aqui cada processo de luto é um processo único, exclusivo, mas a gente pode, claro, com todo cuidado, respeitando, né? Tem pessoas que já não gostam muito dessa época, tem pessoas que têm questões com a família e aí sentem uma obrigação de ter que conviver, eu tenho que estar feliz, né? Aqui a gente entra um pouquinho na nossa capacidade de manejar o nosso mundo interno, né? E fazer até às vezes uma resistência, porque o externo está cobrando da gente, né? Então você tem que ser feliz, você tem que mostrar, você tem que ser tal coisa ou tal coisa, né? Mas nesses momentos de maior dor é que a gente, até por instinto de preservação aqui, né? A gente acaba se voltando muito para o nosso mundo interno, né? Sozinho, às vezes é mais difícil, não que a gente não precise desses momentos com a gente mesmo, mas também entender que essa vivência é uma vivência, de novo, né, coletiva. Então, olha quantas fontes eu posso beber para me ajudar a fazer essa travessia no pior momento da dor ou no pior momento do luto, né? Até porque o amor, por exemplo, que a gente sente pelas pessoas que partem, ele continua. A gente está sem a presença física da pessoa, né? Então, é um momento de muitas emoções, mas mesmo a tristeza, ela não necessariamente, ela pode gerar alguns, aqui com muito cuidado, vou falar isso, mas ela pode sim gerar nem que seja um lembrete de uma ligação tão importante que você já teve com outro ser humano. Então, a gente pode honrar a presença daquela pessoa na nossa vida, se preferir também. Aqui é uma conversa muito nossa com a gente mesmo, né? Prefiro me isolar. Aqui a gente entra num campo muito delicado, mas também faz parte, né? Todo mundo, em algum momento, vai passar, né? Por questões de ruptura, de lutos, né? Então, conforme eu acho que o que falta um pouquinho para a gente é aprender a lidar com essas situações, né? E aí vem dezembro, que parece que põe essa lente de aumento, né? Quase como se fosse assim, entramos no mês da celebração, da felicidade, quando na verdade a gente acaba nem celebrando as alegrias e nem sendo permitido viver a tristeza. A gente entra nesse modo quase automático, mecânico de tem que comemorar, né? Mas você faz a reflexão do que você está celebrando, do que você está se despedindo no ano, mais ou menos por aí. E até mesmo essa retrospectiva, que ficou como que uma tradição que a gente tem que fazer. Essa retrospectiva, ela também pode causar dor em quem já está passando por um momento mais complicado e chega todo esse final de ano colocando essa lupa. Ela pode causar também uma dor na pessoa ou é necessário fazer realmente essa retrospectiva do que foi 2025, do que foi o ano, para começar o ano de novo? Olha, aqui depende, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, né? Depende muito do estado de inflamação da nossa dor, né? Eu gosto de usar essa imagem, porque quando a gente pensa em feridas físicas, né? Que são mais visíveis, né? O problema, não é o problema, mas uma das características do psiquismo é que não é visível, né? É uma dor que não é visível. Quando a gente tem uma ferida, a gente sabe que se a gente precisa fazer asepsia, mas também precisa dar um tempo para o próprio organismo se recuperar, né? A gente tem que tentar perceber, claro, em algumas situações é impossível a gente perceber sozinho, mas a gente tem que tentar perceber em que momento a gente está, né? Então, de modo geral, se a gente for pensar que é um encerramento de um ciclo, mesmo que seja um ciclo que foi estabelecido arbitrariamente, que também não é tão arbitrário assim, né? Mas, enfim,
Se a gente quiser aproveitar essa oportunidade coletiva, a gente pode embarcar, né? Mas se for uma obrigação por embarcar nisso que eu digo de aproveitar fazer retrospectiva, né? A gente pode aqui usar de forma positiva o que alguns aplicativos fornecem para a gente, né? Então, olha essa música, lembrei de tal coisa, né? Fazer um uso mais positivo para a gente, né? A gente conseguir olhar para como foi um período na nossa vida, pode ser muito enriquecedor, né? Mas dependendo do nível de inflamação que está a nossa dor, talvez não seja o momento. A gente tem outras oportunidades para fazer isso, né? Não precisa necessariamente, obrigatoriamente, compulsoriamente, então, porque agora é dezembro, eu preciso me forçar, me obrigar a fazer isso. É um convite coletivo. Mas a gente tem outras oportunidades, por exemplo, aniversário ou qualquer outro momento, né? A gente não precisa se restringir, mas a gente também pode aproveitar, né? Já que estamos nessa energia coletiva, por que não? Mas, claro, sempre respeitando aqui Por isso que é importante também, né? Como a nossa relação com a gente mesma é importante, né? Porque como é que a gente começa a perceber, né? Tá doendo muito, eu vou até aqui eu vou sozinho, então eu começo uma retrospectiva e paro num ponto, eu sei onde dói, né? Eu sinto onde dói, eu vou continuar esse percurso sozinho, eu vou acompanhada, às vezes a gente pode conversar com amigos, com familiares, até pessoas vinculadas à sua religião, dependendo do que você acredita, né? Mas eu acho que é mais se a gente entender como um convite coletivo e não como uma imposição, já dá um alívio também, né? Eu não sou obrigada a entrar na onda, né? Mas se eu entrar na onda, eu posso surfar de um jeito que seja favorável para mim também, né? É importante essa percepção dos ciclos dentro do psiquismo humano, né? De novo, né? Na psicologia que eu pratico. Mas é muito importante, né? Porque também se a gente perde esse vínculo com o ritual e com esse lado coletivo em nós, que seja da nossa espécie, né? Não estou nem falando aqui de questões espirituais, mas se a gente perde isso, a gente também fica muito solto, né? A gente vai perdendo também o sentido, né? O que adianta passar por isso de novo? Né? Que é uma pergunta que a gente sempre se faz. De novo, essa mesma situação. Então, eu acho que se a gente conseguir encarar como um convite e não uma obrigação, já tira um dos pesos, né? E, de repente, esse convite vem em dezembro, que ótimo, não vem em dezembro, tudo bem também, né? Ô, Thaís, e aí a gente também tem uma série de compromissos que todo mundo arruma nesse final de ano. Então tem confraternização da empresa, confraternização das amigas, confraternização do time de futebol, confraternização da escola de dança, dos filhos, enfim, o que não falta em dezembro são compromissos. E ainda você tem que comprar presentes, né? Tem um monte de coisa. E tem que dar conta das obrigações do dia a dia. E isso até tem um dado do International Stress Management Association no Brasil, de que o estresse aumenta 75% no mês de dezembro. Isso é verdade, Thaís? Aumenta mesmo esse estresse por conta de tudo isso que a gente tem para fazer? E como que a gente faz para lidar com tudo isso, Thaís? Pois é, né? Essa questão do gerenciamento do nosso tempo, gerenciamento da nossa energia psíquica, né? Com o que eu vou, onde é que eu vou colocar o meu foco aqui, né? Dependendo da quantidade de relações ou de compromissos que as pessoas assumem ou desenvolvem no decorrer do ano, né? Realmente fica uma carga muito grande, né? De compromissos a cumprir, né? Aqui é uma escolha pessoal, né? Mas dentro do que for possível, né? A recomendação seria algo como tentar de alguma forma estar presente onde você está presente. O que acontece hoje em dia, né? Por conta do acesso rápido a muitas pessoas, muitos programas, muitos compromissos, a gente acaba entrando num ritmo tão acelerado que a gente nunca
Nunca, né? Mas geralmente a gente não está onde o nosso corpo está, né? A nossa mente vai mais rápido do que o corpo, né? E aí isso acelera ainda mais esse ritmo acelerado que a gente já vive. Então, se a gente consegue criar, claro, intervalos, né, dentro do possível, mas se a gente cria intervalos de recuperação, ao mesmo tempo que quando a gente está no evento, talvez a gente se desgaste um pouco menos, né? Ou talvez, de novo, o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Esse acréscimo de pressão, né? Então, por exemplo, tem alguns compromissos que a gente não pode adiar, né? Alguns encontros, mas tem outros encontros que poderíamos, por exemplo, começar outras tradições, né? Com os nossos familiares, os nossos amigos, né? Claro, tudo depende muito do individual de cada um, mas a gente até já tem um pouquinho, né, de famílias que adiantam, então fazem o pré-natal, ou deixam para encontrar em janeiro, né? Então, a capacidade que a gente tem de se adaptar enquanto espécie, enquanto indivíduo, de se ajudar, ela é maravilhosa quando ela é bem canalizada, né? Eu vou me adaptar a viver no estresse ou eu vou me adaptar de alguma forma, usando a minha criatividade, usando as melhores ferramentas que eu tenho para ajeitar as coisas, para que eu possa aproveitar também, porque senão passa a ser um bando de obrigação, e quando é que a gente curte? Quando é que a gente confraterniza com as outras pessoas, né? Então a gente acaba nem cumprindo nem uma função nem outra, né, do evento. O que é? Por que a gente encontra as pessoas no fim do ano, né? E acaba perdendo, inclusive, um pouco do sentido da palavra confraternizar, né, Thaís? Sim, né? Porque ou as pessoas estão muito cansadas, ou elas não, se sentem um pouco atropeladas, né? Eu acho que tem um pouquinho essa sensação, atropeladas, ou quase um desespero de que parece que vai acabar, então que não vai continuar. Aqui diz também um pouquinho de como a gente lida com o nosso tempo e a nossa organização emocional, a nossa forma de lidar, de novo, né, com o nosso mundo interno, que não é que magicamente dezembro muda. Pensando nessa ideia da lente de aumento, ela é quase como se ela ficasse mais agudo no nosso jeito de ser. Mas, na verdade, quem chega em dezembro é a gente mesmo, né? Então, o que também, se a gente for pensar por um outro lado, quando a gente encontra as nossas dificuldades nesses momentos mais estressantes, a gente consegue começar a se perceber, né? Olha, aqui é o meu ponto. Então, eu tenho dificuldade de falar não, eu tenho uma certa necessidade de agradar todo mundo, eu consigo respeitar o meu limite, o limite do meu corpo, o limite dos outros, né? A gente fala muito da gente, mas eu observo o outro, eu chego e, mesmo que eu não fique tanto tempo, eu realmente interajo com as pessoas num clima de confraternização, como você mesmo falou, ou eu estou ali simplesmente para constar. São reflexões que a gente pode ir fazendo também, porque, novamente, né, mesmo dentro do sofrimento, a gente pode colher essa pérola de sabedoria, né? Várias tradições falam disso. Ô, Thaís, e essa, inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer. Você falou do não. É importante a gente falar não, não, eu não vou dar conta, não, não vai ser possível. É importante isso, Thaís? Eu acho que é fundamental, né? Porque aqui a gente está falando da nossa percepção de limites e de bordas, né? Nossas e das pessoas que a gente convive, da sociedade. A gente pode falar em vários níveis aqui. Mas aqui, de novo, olha só, né? A gente começa a perceber como é que eu falo não para mim e como é que eu falo não para o outro. A gente pode falar não de muitas formas, né? Eu posso falar não e de uma forma acolhedora, uma forma que, por incrível que pareça, pode ser, né? Não posso, estou aprender a colocar o limite, não necessariamente, e é uma mistura que a gente acaba fazendo. Falar não significa que você está negando o seu afeto pela pessoa, não significa que você é uma pessoa necessariamente ruim ou boa, né? Significa que você, assim como todo e qualquer ser humano, tem os seus limites e tem que aprender a comunicar o seu estado interno de uma forma que não seja agressiva nem para o outro, mas também que não te desrespeite, né? O que a gente vê às vezes é que
a gente acaba se desrespeitando e o que acaba virando contra a gente e contra o outro, né? Porque quantas vezes a gente vai num compromisso e tá exausto e nem participa, né? Então também o que adianta falar sempre sim? Quem não fala não, qual é o peso do sim, né? Tem isso também. E é fazer um pouquinho as pazes aqui, né? Como é que eu coloco o meu limite sem parecer, como é que a gente Grosseiro, pode às dizer, né? vezes, né? Grosseiro, isso, Antissocial, muitas rude, vezes, né, Thaís? antissocial, né? Mas diz muito do tom que a gente usa, né? Da forma que a gente usa, e o que tem se perdido um pouco nessas comunicações que são muito pasteurizadas, né? Ou até em mensagens de texto, por exemplo, né? É diferente você colocando a sua voz, a sua emoção, olha, realmente eu não posso ir. Ou você tem uma mensagem, não, não vou, né? Eu leio com o tom que eu quiser, né? Então, resgatar um pouquinho desse contato humano pode facilitar, porque como está todo mundo nisso que a gente está chamando de dezembrite, a pessoa entende, né? Muitas vezes até um alívio para a pessoa. Ah, realmente, agora não vou conseguir te encaixar, né? Então, eu acho que sim, fundamental, né? Não só nesse momento da vida, mas, de novo, como tá com a lente de aumento, olha só que oportunidade que a gente tem, né? E até uma forma de quem está ouvindo também aprender a ouvir o não, né, Thaís? Sim, 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 porque às vezes é muito desagradável para a gente ouvir um não, né? Por outro lado, conforme a gente vai normalizando, né? Eu acho que a nossa cultura, ela tem um aspecto muito positivo, né? Porque a gente usa um pouquinho mais de maciez nas palavras, a gente até o que às vezes é muito criticado, esse jeitinho brasileiro, né? Essa ginga que pode ser maravilhosa. Por outro lado, parece que quando a gente fala não, a gente está negando completamente o vínculo, o afeto, a gente está cometendo um crime, né? Parece que o não é um crime. E como a gente não tem esse hábito tão desenvolvido, quando a gente escuta também dá aquela dorzinha, né? Mas conforme a gente vai aprendendo, entrando em contato com o estímulo, a gente entende. O não é só agora, não é um não para sempre. Claro, existem nãos que duram mais, né, do que uma negativa de um convite, mas também fazer parte, né, e não só viver aqui, olha só, né, não viver só numa polaridade só positiva, né, a vida também tem a negação, a vida tem momentos que não são só construtivos, né, a natureza e a gente tem também um lado destrutivo, se a gente não tivesse sistema imunológico, a gente não ia estar aqui, né, então eu acho que falta um pouquinho e claro que tem muitas pessoas que resgatam isso, mas falta um pouquinho a gente se aproximar de novo dessa questão dos ciclos mesmo, né? De variação e não cristalização numa postura só, né? Ô, Thaís, e o sentimento de renovação que vem com o início do próximo ano? Isso também pode afetar de alguma forma psicologicamente as pessoas? A renovação ou A renovação do ano. A gente encerrou o ano, vem. Ai, vamos renovar aqui as nossas metas, vamos renovar as nossas vontades. Esse sentimento de renovação, o novo ano está nascendo. Isso também pode afetar um pouco psicologicamente as pessoas? pode. A gente pode entender tanto quanto uma influência, né? Eu acho que se a gente tratar mais no campo da influência, e aqui voltando um pouquinho que a gente já conversou, essa questão do compulsório, né? Então agora virou o ano, eu sou obrigado, né? A mudar, sou obrigado a renovar, eu sou obrigado. Quando ela entra nessa faceta, ela pode ser muito prejudicial, porque a gente não faz essa checagem do nosso estado de espírito, do nosso ânimo naquele momento, né? Por outro lado, de novo, né? Olha o convite coletivo, né? Será que a gente não pode entrar nessa onda, entrar nesse campo que vai se formando e aproveitar? Olha que oportunidade boa, né? De ir no embalo e dar aqueles, ou se propor, pelo menos, a iniciar, né, alguma coisa, reiniciar,
se conectar com esse lado que também faz parte da natureza, dos recomeços, né? Então, se você... Aqui depende muito do estado de cada um, mas olha só, é um convite que pode ser muito bem aproveitado, desde que ele não venha como uma obrigação, porque a obrigação, ela não dá conta de modificar os nossos sentimentos, né? O nosso estado, o nosso ânimo, né? A gente pode simular, a gente pode fingir, mas internamente a gente não controla totalmente, né? O que a gente está sentindo no nosso estado. Claro que a gente pode favorecer ou não, mas se for o que você estiver precisando nesse momento, se você de alguma forma se sentir tocado por esse espírito, por que não aproveitar e embarcar? Né? É uma oportunidade que pode ser muito bem aproveitada. O Thaís, e a gente falou um pouquinho das confraternizações, mas tem também uma situação que às vezes deixa as pessoas bem tocadas, vamos usar essa palavra, que são as relações familiares e de amigos. Você vai na confraternização, aí vem aquela tia, né? Ai, mas você engordou. Ai, mas você emagreceu. Você tá doente? Você tá bem? Ou entre tantos outros comentários que a gente acaba ouvindo durante festas de confraternização, festas de final de ano, reuniões familiares. Como lidar, Thaís, com esses comentários que às vezes pode parecer inofensivo, mas que está afetando a pessoa que está ouvindo? É delicado, né, Grazi? Porque a gente pode tanto usar como um contra-exemplo para a gente, né? Porque dentro das nossas potencialidades humanas, né? Essa comparação, ela acontece, ou essa afetação, né? Esse afeto que o mundo externo gera, né? Quando a gente entra em contato com o mundo externo, quando ele é positivo, né, ele é maravilhoso, mas quando ele vem com um tom de crítica ou um julgamento que a gente sente, percebe, né, ele pode ser realmente muito prejudicial, né? Por outro lado, ele mostra para a gente onde estão as nossas dores, né? Onde estão as nossas feridas, tanto coletivamente quanto individualmente. Então, claro, né, na hora da emoção, a gente pode cada um aqui usando as estratégias que foi recolhendo no decorrer da vida, né? Mas as pessoas podem e devem, né, se proteger, aqui, olha, a importância, né, de aprender a colocar o limite, a borda, né, e treinando uma habilidade de conseguir traduzir o mundo interno e, por exemplo, quando a gente está sob efeito de uma emoção, né, colocar o nosso, demonstrar a nossa chateação de um jeito humano, né, no sentido de interagir com a pessoa e mostrar o nosso descontentamento. Claro, depende muito da situação, depende muito da, do vínculo que você tem com a pessoa, mas você pode também transparecer que você não gostou daquilo e você tem todo o direito de evitar, né? Tem tantas pessoas que acabam rompendo com a família ou com o ciclo de amizades porque percebe que aquilo não faz mais sentido para ela, né? Lembrando que, claro, ninguém é perfeito, em algum momento alguém vai pisar no seu pé, né? Mas a gente tem que saber a carga que a gente aguenta e a gente não é obrigado, de novo aqui, né? A gente não é obrigada a se ficar se expondo em situações muito desagradáveis para a gente, né? Quando a gente pode evitar, a gente evita. Tem momentos que a vida pega a gente de surpresa, né? Mas se a gente for usar isso a nosso favor e tentar entender, essa voz, ela faz coro com algum lado meu, porque geralmente quando incomoda tanto, será que tem um lado meu que acredita no que essa pessoa está falando, né? E aí a gente pode usar para o nosso crescimento pessoal, né? A ponto da gente conseguir ir fortalecendo a nossa relação com a gente mesmo e conseguir se proteger de um comentário desse, não que deixe de abalar, mas ele não tira tanto a gente do centro, né? Eu acho que uma das habilidades também que a gente vai desenvolvendo, né? Como é que a gente volta para o nosso centro? Em alguns momentos a gente vai cair, em alguns momentos a gente vai ouvir coisas desagradáveis, assim como mesmo sem querer a gente às vezes faz isso com os outros, né? Mas como é que a gente volta para o nosso centro? Sim, mas o que?
falando de ocasiões ou de situações que não estejam extremas, né? Mas tanto é uma prática, um treino nosso de recuperação, né? Quanto também uma oportunidade para a gente começar a conseguir ter tranquilidade para dizer não gostei, né? Devolver para o outro. O que geralmente acontece é que a gente, como é uma emoção muito forte, né? Ela acaba saindo um pouquinho do nosso controle, que também faz parte da nossa vida, né? Não somos robôs ainda. Mas aqui a gente pode também, de novo, ir treinando, né? É uma prática. Como é que eu consigo me colocar? E também, usando a nossa experiência, a gente já pode ir não armado, mas a gente pode já ir preparado, né? Preparado. Eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo de usar a nossa vivência a nosso favor, né? Thaís, e aí a gente já passou aqui por algumas situações que acontecem no final de ano, né? Pelas confraternizações, pelo estresse, pela alegria, pela tristeza. Mas como a gente pode sentir, pode perceber que realmente o final de ano está nos afetando? Quais são os sintomas, digamos assim, dessa energia, dessa. Vou chamar de dezembrite, eu sei que não é uma palavra extremamente correta na psicologia, mas como a gente pode dizer quais são os sintomas desse dezembrite, desse final de ano que está nos afetando, Thaís? A gente pode. Essa questão do afeto, ela é uma questão que a gente pode tanto considerar, né, o afeto, ainda bem que a gente se afeta, né, ainda bem que a gente se sofre influência também do mundo externo, né? Então isso diz que a gente está vivo, diz que a gente está conectado com os outros seres, com a nossa sociedade. Não necessariamente é ruim, mas eu estou entendendo aqui que a gente está falando de como é que a gente identifica que, além da gente individual, a gente faz parte também de um coletivo e o quanto a influência desse clima é prejudicial ou não para a gente, né? Então, se a gente começa a perceber que eu estou entrando num ritmo muito acelerado, em que eu entrei nessa polaridade que eu vou chamar aqui de negativa, dessa finalização do ano, quando eu começo a perceber, um dos primeiros pontos, né? A gente começa a se desidentificar do que está acontecendo, a gente pode sim escolher, continuo ou não continuo. Né? O risco, às vezes, que a gente corre é que a gente fica tão misturado que a gente nem percebe o que está acontecendo. Né? Não que o tempo todo a gente tenha que ficar vigilante, mas também, se a gente deixa tudo muito solto, a gente não consegue ir amadurecendo a forma como a gente lida com essa relação mundo interno e mundo externo, né? A gente fica muito permeável ao que acontece fora da gente. E quando, na verdade, a gente tem que ter também uma espécie de proteção, né? Qualquer organismo precisa de uma proteção, senão ele não é um indivíduo, né? Senão a vida não sobrevive, né? Essa vida que a gente conhece, né? Mas então, e percebendo, estou muito variada, estou com muita alternância de estados, muito polarizada, né? Tudo que for em excesso chama a atenção da gente. Ou às vezes a gente começa, os nossos parceiros de vida, né, nossos amigos, a gente começa a perceber a reação dos outros também, né? No outro é sempre mais fácil a gente perceber e a gente reflete, será que eu também não estou entrando nessa onda? Como é que... Sim, estou entrando, não estou entrando, como é que eu quero surfar nessa onda? Eu vou na prancha, eu vou nadando, né? Aqui entra um pouquinho da escolha. Quando a gente vai no compulsório, no automático, é que aí eu acho que dependendo, pode ser que a gente escolha frutos não tão doces, né? E pode, inclusive, o estado que a gente fica nesse final de ano, nos finais de ano, né? Porque todos os anos acabam e todos os anos começam. Esse estado que a gente fica, de às vezes chegar num ponto de ansiedade, num ponto de depressão, isso pode representar, e eu não estou usando a palavra ansiedade e depressão como doenças, mas sim como um estado de estado psicológico que a gente fica. Parece ser uma ansiedade, parece ser
uma depressão, pode representar algo que já está acontecendo e que muitas vezes a gente não tem anotado, e aí é necessário buscar uma ajuda, Thaís? Sim, sim, a gente passa pelo ano todo, né? A gente chega, o ser que chega em dezembro é um ser que não existe só em dezembro, né? Então, dependendo, algo que já estava ali latente pode se tornar manifesto, né? A gente entende até isso no fisiológico, no biológico, né? Quantas doenças existem predisposições e aí o meio faz com que aquilo se desenvolva, né? Dezembro, sim, por ser um evento coletivo, né? Um alinhamento, talvez, né? De uma concentração, essa palavra, né? Uma concentração de eventos, sim, pode despertar os famosos gatilhos, pela quantidade de gatilhos, né, que a gente tem nessa época, pode sim despertar algo que estava latente. E aí a recomendação é que a gente procure algum profissional, né? Agora, essa diferenciação entre o que é patológico e o que é normal, esperado, passa bastante por aquela questão que a gente comentou no começo, né? Corresponde ao estímulo. Então, por exemplo, sentir vou usar o termo ansiedade aqui, né? Mas sentir uma ansiedade ou uma tristeza, né? Ou estar com o ânimo alterado em dezembro, faz parte do quadro, né? Uma variação muito grande, ela chama atenção, né? Então, uma mudança muito grande, uma quebra de uma rotina, ou tudo que sai ali, por mais que dezembro ou outros meses, né? Mas a gente está falando de dezembro. Por mais que a gente tenha um funcionamento, se a gente se observa, a gente consegue percebendo que a gente tem uma certa variação, né? E você mesmo, ou as pessoas que convivem com você, quando a gente entra nesses quadros realmente patológicos, as pessoas também começam a dar indícios para a gente, né? Então, eu acho que é um conjunto de percepções sua, das pessoas que convivem com você, né, dentro do seu histórico, como é que aquilo está, em relação a quem você é, né, mas quem constantemente você costuma ser, qualquer variação que seja muito grande chama atenção, né, e vale a pena ser investigada, no mínimo investigada, né? Ô, Thaís, e aí a gente já falou aqui, então, de alguns problemas, falou de algumas coisas que podem acontecer, mas como que a gente faz para lidar a poucas semanas antes da gente finalizar o mês de dezembro? Tem ainda algo que a gente possa fazer para a gente ficar bem consigo mesmo, para a gente ficar bem mentalmente falando, psicologicamente, e conseguir passar essas últimas semanas de dezembro, Thaís? Olha, é uma excelente pergunta, né? Fugindo das fórmulas, porque me questiono se fórmulas funcionam para seres humanos, porque cada uma é uma complexidade, né? Interessantíssima, mas se eu puder dar um conselho, eu diria para a gente tentar, claro, na medida do possível, fazer as pazes, né? Então, fazer as pazes com o nosso estado interno, fazer as pazes com o que aconteceu durante o ano, né? Fazer as pazes, às vezes, com os nossos sentimentos que não são tão nobres, né? A gente é humano, a gente vai, em algum momento, ter sentimentos, às vezes, de autoproteção, por exemplo, a irritação, a raiva, né? Claro que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas e fazendo as pazes com quem a gente é. Aqui estou falando de fases simbólicas também, talvez até com o mundo externo, não é que as pessoas são obrigadas, então chegou dezembro agora, né, todo mundo vira é, santo, nada disso, mas assim, fazer as pazes com os acontecimentos da nossa vida. Quando eu falo fazer as pazes, é aceitar que dentro daquele momento, na situação que a gente está, né, tanto coletivamente, culturalmente, até individualmente, né, e dentro de um ciclo maior da nossa vida, foi aquilo que a gente conseguiu fazer. A gente
tem lados muito luminosos dentro da gente, a gente também tem esses lados mais sombrios, faz parte não só da gente, mas também até da natureza humana. Então, essa conciliação interna a nós, né? E aí, da gente para o mundo externo, fica muito mais fácil. A conciliação significa que nunca mais vou entrar em desacordo, nada disso. Mas é um momento ali quase também para a gente tirar umas férias, talvez, né? Dessa cobrança tão excessiva, desse jeito que às vezes a gente já está cansado e quer mudar um pouquinho. Sabe quando a gente tira férias? Ou pré-férias, né? Mas a gente entra nesse espírito de eu vou me permitir não ser um pouquinho diferente, eu vou me permitir sentir mais, ou se eu sinto muito, eu vou me permitir pensar mais, fazer alguma variação, né? Aproveitar esse momento para fazer alguma transformação, nem que seja só interna, ou pelo menos cogitar, né? Eu acho que não precisa ser nada grandioso, né? Mas qualquer alteração que a gente faz, a gente amplia, né? A nossa capacidade, a nossa humanidade. Então, eu diria que já que a gente está quase ali, né? A gente está na metade de dezembro, né? Como é que eu fui até agora? O que eu ainda tenho, né? O tempo ainda não passou. Então, eu ainda posso fazer esse dia, o próximo dia, de uma outra forma. Nem que seja como um laboratório, né? Será que funciona? Será que não funciona? Retomar um pouquinho dessa curiosidade infantil no melhor dos sentidos, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu vou com pelo espírito da novidade, não, de novo, eu vou estar aqui, não, eu estou aqui celebrando, né? Eu acho que é tirar um pouquinho esse peso, uma palavra que está sendo muito usada, mas nem por isso a gente consegue aplicar, né? Mas fazer um pouquinho mais de leveza, resgatar o real significado dessas festas, né? E não só essa máquina de produção e de consumo e de performance que, se a gente não se atenta, a gente é engolido por ela, né? E começa a fazer parte. Thaís, e tomar cuidado para não ficar se comparando ou evitar se fazer comparações até com o que a gente vê em rede social, também pode ajudar nesse período? Sim, sim, porque a comparação, ela faz parte, né, do convívio humano, até porque o nosso aprendizado, ele passa pela imitação, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma semelhança, né, com o outro. Por outro lado, a gente também, o que a gente está levando em consideração nessa comparação, né? Uma comparação que é mais preciosa para a gente, que pode ser mais nutritiva, é a nossa comparação com a gente mesmo, né? Às vezes é muito duro, mesmo a gente com a gente mesmo, mas se a gente não pega a nossa referência, a gente vai perdendo essas possibilidades de se conhecer, né? Aqui a gente entra nesse campo quase do paradoxal, né? Eu sou coletivo, eu sou individual. O que é quase uma dança que a gente tem que fazer entre o quanto o mundo externo me influencia, o quanto eu uso o outro como não uso conscientemente, mas o quanto eu projeto no outro que eu queria. Então, se eu projeto no outro, se eu vejo no outro, será que eu consigo desenvolver em mim? Mas eu estou partindo de qual base, né? De qual origem interna minha, né? Não estou dizendo aqui de condições sociais, mas no fundo é a gente com a gente mesmo, né? Porque a nossa visão, ela passa pela gente, né? Então, muitas situações que para uma pessoa é muito benéfica, para outra não é, né? Então, até o que a gente vê publicado ou o que a gente vê construído na rede social não necessariamente condiz com a realidade, né? Até porque o humano e o imperfeito, eles andam juntos, e é o que aproxima a gente, né? O que faz a gente se conectar de verdade, né? É a imperfeição também, né? Então, abrir, de novo, fluir, né? Eu acho que o que fica cristalizado, se a gente também não tem outros como referência, a gente
não constituiria uma espécie, né? Um agrupamento de pessoas. Por outro lado, o que vale para a gente é a gente com a gente mesmo, né? Então, o que adianta eu ganhar, se é que existe, né? Isso, mas ganhar ou perder em relação ao outro. E eu comigo, né? Quando eu estou mais no meu centro, quando eu me conheço mais, eu consigo interagir melhor com os outros que existem em mim também, que são os lados que às vezes maravilhosos, às vezes mais desagradáveis, e também com os outros, né? Mas se a gente só o mundo lá fora importa, e o meu mundo interno? E o meu reconhecimento, né? Quantas vezes o mundo diz pra gente que a gente tem até uma qualidade e a gente parece que não acredita, né? Então, que palavra vale mais, né? A do outro ou a nossa com a gente mesmo? É uma reflexão para a gente fazer, né? Para a gente encerrar, Thaís, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Passamos essas últimas semanas. Qual conselho você daria para a gente começar bem mentalmente 2026? Para a gente começar bem, não sei, eu acho que a gente aceitar e acolher, né, o nosso estado interno, né, aquilo que a gente conseguir fazer a nosso favor, e não estou dizendo aqui de forma alguma desrespeitando as pessoas, as outras pessoas que a gente convive socialmente, nada disso, né? Mas a gente percebendo e respeitando o nosso estado interno é importante, né? Conforme a gente vai se legitimando, a gente consegue identificar e perceber qual que é o nosso próximo passo, né? Se a gente nesse momento está num momento mais de preservação nossa, siga nesse momento de preservação, né? Respeite o seu tempo. Se a gente está num momento mais de celebração e renovação, celebração, respeita esse seu estado de espírito. Então, eu acho que isso muito do autorrespeito que reflete na nossa relação com os outros, né? E sempre que possível, permitir o movimento da vida, né? Porque mesmo numa tristeza muito grande, vai ter um momento que essa que a gente pode chamar de força vital, né? Ela começa a renascer mesmo dentro da gente, né? Então, por que não facilitar esses processos, né? Desimpedir que o fluxo da vida continue, né? Às vezes a gente, sem perceber, impede. Então, eu acho que. E permitir o inesperado, né? Às vezes a gente quer querendo controlar tudo. Ah, então agora eu vou fazer assim. Claro, é importante ter metas, é importante, né, a gente conseguir se organizar, organizar nosso tempo, fazer os nossos planejamentos, mas também deixar um espaço para o imprevisto, né? Que é o que traz uma emoção na vida, né? Então, aprender a desenvolver essa habilidade de se refazer, de se permitir, às vezes é preciso a gente dar uma parada, de ir sentindo e se aproximando cada vez mais do seu ritmo interno e, por que não, também do ritmo da natureza ou do ritmo da sociedade, não é? Perfeito. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você de casa tenha recebido essas dicas que a Thaís deu. Thaís, obrigada mesmo por ter ajudado a gente a lidar com essas semanas de dezembro que acabam sendo tão cheias de coisas e tarefas para se fazer, viu? Eu que agradeço o convite, né? E se eu puder deixar uma última mensagem, né? Porque às vezes a gente até coletivamente, né, acaba se alimentando de informação, conteúdo que não são tão nutritivos, né, para gente. Então, também ter esse cuidado, né, de perceber do que eu estou me alimentando, do que eu gosto de me alimentar, né. A gente pode pensar que tanto na questão física, né, do corpo físico, mas os nossos outros corpos, né, energeticamente falando, no sentido do que me inspira, né? E é uma aventura muito grande a gente se conhecer e a gente tem que sim também valorizar o positivo da vida, né? Assim como existe o negativo, existe o positivo sim. Então, essa ideia de permitir que o fluxo das coisas vá mais livremente dentro da gente
E a gente dançando com a vida, a gente dá um passo, vamos ver o que a vida traz, né? Ela pode também trazer surpresas muito boas, né? Então, é o que eu desejo para as pessoas, para vocês, né? Que 2026 seja um ano cheio de boas surpresas. Maravilha, Thaís. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo início de 2026 para você também e para você que nos acompanhou nesse ano de 2025 aqui no Onda Talks. O meu muito obrigada pela sua companhia. A gente vai entrar de férias agora, nessas semanas de Natal e Ano Novo. Em 2026, a gente está de volta com mais informação, mais conteúdo e eu conto com a sua companhia por aqui. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2026.